O Evangelho de João, no capítulo 3, eu vou ler 3 ou 4 versículos apenas, o texto é bastante longo. Contudo, vou ler apenas o início desse texto, você já conhece ele, mas para nos dar um norte naquilo que o Espírito Santo tem a nos ensinar. João, capítulo 3, verso 1 diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governador dos judeus. Este veio de noite a Jesus e lhe disse: Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus, dizendo: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse a ele: como pode um homem nascer sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Amém. Mais uma vez, como sempre faço, e sei que não é demais, então, se você puder, incline sua cabecinha ou feche seus olhinhos. Paizinho, mais uma vez, a tua palavra foi lida neste culto. Que ela tenha guarida em todos os corações que a ouvirem esta noite. Enquanto eu estiver aqui a falar, que o teu maravilhoso Espírito, que sempre nos ensina, mais uma vez venha nos ensinar. Pois tudo o que posso fazer é apenas falar, e sabes disso. Entretanto, sou consciente de que teu Espírito é poderoso para levar essa palavra, ou os ensinos dela, aos corações que necessitam, que anelam e que querem ouvi-la. Que o teu nome seja louvado uma vez mais. Assim se faça, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é bem verdade que todos conhecem esse texto, grande parte dos irmãos que estão aqui, bem como grande parte daqueles que estão nos assistindo agora. Bem sei que você já ouviu mensagens, já conhece esse texto, já leu, talvez até já estudou, já falou, já mencionou alguma coisa sobre esse encontro de Nicodemos com Jesus. Entretanto, não é por conta de conhecê-lo ou aprender alguma coisa sobre ele que tenha esgotado tudo. E esta noite levou-me o Senhor a pensar sobre algo, e algo que a gente vem conjecturando há muito tempo, muito especialmente com alguns amigos, especialmente o pastor Jean, e a gente sempre discute alguns textos bíblicos e ao longo dos anos a gente vai armazenando ideias. E ao longo do tempo essas ideias vão amadurecendo, se encaixando em circunstâncias que a vida nos impõe. E de vez em quando o Espírito Santo pega uma dessas coisas e nos faz lembrar e nos faz ver, justamente como que estivesse nos atualizando de algumas situações. E esse texto, essa tarde, me atualizou de muitas coisas e que eu quero transmitir a você. Talvez alguém te diga: é a última mensagem de 2020? Bem, é a última mensagem do ano, mas isso não significa que é a última mensagem da vida. Bem que eu gostaria que esta fosse a minha última mensagem e que hoje Jesus pudesse vir buscar a sua igreja e meu ministério terminasse hoje, sinceramente, e nós pudéssemos subir aos céus e com ele passar a virada do ano nas bodas do Cordeiro. Seria um privilégio maravilhoso, mas quem sabe aconteça hoje, ou amanhã, ou daqui a um tempo, não sei. O que importa é que a gente precisa estar preparado para esse momento. É bem verdade que os sinais anunciam essa brevidade, que tão próximo ele está, por isso, quanto mais preparados estivermos, melhor. Observe, portanto, essa cena. Jesus tem um diálogo de maneira individual
Quase você não vê esse tipo de cena nos outros evangelhos particulares como esse, sentado e dialogando com pessoas. Geralmente você vai ver isso acontecendo mais no evangelho de João, onde ele tem aí um diálogo bem profundo com Nicodemos. Ele conversa de uma maneira latente, de maneira profunda com a mulher samaritana. Ele vai mais adiante e conversa de maneira bem intensa com as pessoas lá na região de Betânia, em ocasião da família de Lázaro. E você vai ter muitos outros diálogos com Jesus, com pessoas das quais ele vai profundamente, intensificamente, trazendo ao coração destes o ensino e iluminando-as. E o que tem agora é uma cena muito comum para nós, mas que nos dias de Jesus é interessante se lembrar. Perceba que o texto diz que havia um homem chamado Nicodemos, cujo nome de Nicodemos significa vitória do povo ou força do povo. Outras expressões no grego chamariam ele de homem do povo, um homem dado às pessoas. Isso reflete inclusive aquilo que de fato ele é, que ele representa. Ele não era só um homem bem de situação, mas a Bíblia diz que ele era um dos principais dos fariseus, justamente porque os fariseus eram um grupo de pessoas, um grupo pequeno, bem seleto, meio político, meio social, meio envolvido com as causas sociais, que trilhava entre os pobres e entre os ricos, mas andava junto ao sinédrio, junto aos sacerdotes, procurando ser a ponte de diálogo entre todas as pessoas. Mas eles tinham suas próprias crenças, seus regimentos, suas ideias, fundamentavam-se em suas conquistas particulares e seus interesses, e assim por diante. Era como um senado de pobres, assim por diante. O certo é que esses fariseus não só representavam os pobres, mas porque eram pobres, mas eles eram ricos que se faziam pobres no meio do povo para ganhar a popularidade desses e assim por diante. Fariseus tinham essa característica e era por alguns amados e por outros odiados. Alguns fariseus faziam parte do sinédrio e outros faziam parte apenas do contexto de ensino, isto é, dos doutores da lei. O certo é que Nicodemos é um dos principais dos fariseus, porque no sinédrio não era todos os fariseus. Na verdade, o sinédrio, que era formado por saduceus, sacerdotes e gente importante, tinha pouquíssimos fariseus. E esses pouquíssimos eram chamados, portanto, de principais. E esse Nicodemos era um deles. Alguém atribui Nicodemos a um nome que Nicodemos, que era tido um cara que naquele tempo foi escolhido para cuidar de toda a bebida, isto é, quando tinha festas, quando o povo precisava de água ou de outro tipo de bebidas, é como se esse cara fosse responsável pela logística, embora isso a Bíblia não diga, mas o certo é que Nicodemos era um cara dado ao povo e ligado ao governo e ligado também aos requintes do templo. Era um homem importante, por assim dizer, reconhecido por Jesus como um mestre em Israel. Há quem diga que Nicodemos esteve junto naquela reunião quando Jesus tinha 12 anos e estava sentado em meio aos doutores. Alguns estudiosos afirmam que Nicodemos era um desses caras que estava assentados no templo ouvindo Jesus desde quando ele era criança. Mas ele é um homem do povo, ele é um homem dado à política, é um homem que trafega nos dois mundos, e ele não tem essa liberdade de poder sentar-se com Jesus como qualquer outro cidadão. Pelo menos não publicamente, não queria se expor de maneira tal. Por isso a Bíblia diz que ele vem ter com Jesus de noite. Perceba que há uma razão pela qual Nicodemos vem ter com Jesus de noite, e eu vou lhe mensurar duas aqui. A primeira é porque Nicodemos fazia parte de um sistema moral, religioso, judaico, que detinha o controle da sociedade, mas que também detinha sobre si uma responsabilidade imensa de manter os valores, os conceitos e as ideias das quais eles colocavam sobre o povo, que fazia estes estar sob seus controles. Ele fazia parte de um contexto religioso que dominava Israel na época. E esse contexto religioso, fundamentado ao longo da história, vem desde os tempos em que Salomão construiu o templo e as castas sacerdotais foram sendo construídas ao longo das gerações, e foi se atribuindo muitas coisas de homens dentro daquilo que era considerado sagrado.
a ponto de toda aquela liturgia, aquela graça, aquela virtude que você encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, na inauguração do templo, que perdura por cerca de 100 anos. Logo depois ela começa a se misturar com os conceitos humanos que são sendo gerados e plantados dentro das ideias do judaísmo daquele tempo. Doutores se formam e começam a reinterpretar a lei, reescrever a lei e colocar a lei dentro de conceitos meramente humanos, identificando com padrões dos quais eles tinham sobre suas sociedades e impondo sobre as pessoas padrões das quais elas não tinham condições de absorvê-los e nem tampouco praticá-los. Eram guardadores, como por exemplo, de complexos de leis, como Talmud, Mishnah e tantas outras coisas, que traziam uma série de preceitos para os israelitas obedecerem. É isso que Jesus chamou de fardos pesados, que eles atavam fardos pesados sobre as pessoas e dos quais eles nem com o dedo tentavam mover-se, entretanto impunha sobre as pessoas. Esses fardos pesados é duramente criticado por Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, do qual ele chama esses mesmos fariseus, sacerdotes e alguns doutores da lei, imbuídos no mesmo pacote, ele chama de hipócritas. Ele os confronta justamente pela forma como eles construíram esse sistema de crenças. Perceba que Nicodemos está dentro de um sistema do qual faz parte dele, e ele faz parte do sistema. Ele nasceu nesse sistema, ele cresceu nesse sistema de crença, de fé, que rege sua vida, rege todo o contexto daquilo que ele entende de humanidade, e também todo o contexto que ele entende de sociabilidade, tanto quanto de política. Faz parte de Nicodemos. Ele é um cara do povo, ele é um homem do sistema, ele representa um sistema, e o sistema está dentro dele, de geração após geração, século após século. Esse sistema vem se solidificando, se tornando arraigado, tão intrínseco, que depois, alguns anos depois, cerca de 20 anos depois dessa cena, tem o primeiro concílio de Jerusalém, em Atos 15, e você vai ver dois tipos de grupos ali. Um grupo que estava ainda agarrado a algumas coisas do sistema, e outro grupo agarrado aos ensinos simples, mas libertadores de Jesus. Pedro trazia dentro de si duas facetas, uma do sistema e a outra dos ensinos de Jesus. E Paulo repreende asperamente dentro desse concílio, justamente para que ele tomasse uma posição, porque enquanto estava com os gentios, ele se comportava apoiando os gentios, mas quando estava com os judeus no sistema, se comportava apoiando os judeus no sistema. Então, nesse conceito, Paulo, liberto de tudo isso, e o próprio Paulo, quando fala desse sistema do qual fazia ele parte, do qual é o que Nicodemos faz parte, ele chama a si mesmo de irrepreensível. Ele era fariseu de fariseus, filho de gente que preservava isso, guardava isso, cuidava disso, cresceu e estudou por mais de 20 anos em uma escola de fariseus. Estudou para ser um fariseu, um chefe de sinagoga, se tornou excelente nisso, e ele olha para si mesmo e diz: eu reputo todo esse sistema como esterco para aquilo que eu sou agora do Cristo Jesus. Perceba que há uma libertação de Paulo quanto a isso, mas o que você percebe é que é um sistema arraigado nas pessoas. Para que Paulo fosse liberto do sistema de Nicodemos, para que Pedro fosse liberto do sistema de Nicodemos, eles precisaram nascer de novo. O que tem agora é um sistema que aprisiona a mente, a alma, o coração, a ideia de todos aqueles que viviam nele. E Nicodemos é a representação humana máxima desse sistema, sentado com Jesus. Você tem agora um sistema aprisionante na figura de Nicodemos, e tem uma figura libertadora na pessoa de Jesus. De um lado você tem as trevas da ignorância do sistema religioso político dominante da época. De outro lado você tem a mente libertadora das palavras doces e meigas do Salvador Jesus. Portanto, é um encontro de trevas com a luz. Não estou a dizer que Nicodemos era as trevas, eu estou a dizer que ele vivia aprisionado pelo mundo das trevas. Simbolicamente, o fato de ir à noite procurar Jesus, que era a luz do mundo, significa, portanto, que as trevas o dominam, e maiores eram as trevas na alma de Nicodemos do que as trevas da noite da qual ele caminha. Perceba, portanto,
que ao chegar diante de Jesus, é um encontro de alguém que quer se libertar, ou pelo menos compreender como que se liberta, com alguém que pode libertar, a saber, Jesus. Então deixa eu tentar parafrasear isso a você de uma maneira melhor. O que Nicodemos representa é o sistema que domina o mundo de então. O que Nicodemos representava era o seu sistema religioso, político, dominante, que capturava as pessoas pelas suas crenças. E o que faz um homem ser um homem, o que faz a humanidade ser humanidade, é o seu sistema de crenças. É aquilo que a pessoa acredita, é aquilo que a norteia, é aquilo que a conduz. Qualquer nação, qualquer país, qualquer tribo, qualquer povo tem um sistema de crença. E esse sistema de crença é o que conduz, é o que leva eles a ser uma sociedade. E o que Nicodemos aqui está representando é o sistema de crenças aprisionante da época, que eles chamavam de judaísmo. E esse judaísmo, como eu disse, era determinante tanto na vida prática, no dia comum do cidadão, quanto na vida religiosa, tanto quanto na vida política. Ele dominava todos os aspectos. As pessoas ficavam subjugadas por todos os aspectos. Então perceba que o que faz Nicodemos querer ir conversar com Jesus de noite? O sistema. O que leva Nicodemos a ir à noite tentar encontrar Jesus? O sistema. Mas por que Nicodemos foi tentar encontrar Jesus? Porque o sistema o aprisionava. E se tem alguém que representa uma ânsia para ser liberto do sistema, é Nicodemos. O que aparece agora é a figura de um homem que está cansado de viver no sistema dominante e não sabe como se libertar. E se ele buscar essa libertação à luz do dia, o sistema o consome, o sistema o oprime, o sistema o mataria, o sistema o arrancaria dele a oportunidade. Então ele entende que ele pode e deve procurar Jesus à noite, porque assim, compreendendo a liberdade, era o meio de ele escapar do sistema aprisionante, do qual eu posso atribuir, inclusive, ao mundo que vivemos agora. Dominado por sistemas, dominado por crises, dominado por falta de lideranças. Não é distante dizer isso. Afinal de contas, em nenhum dos anos, dos 46 que tenho, eu nunca vi um ano que pudesse mostrar de maneira tão clara a falta de líderes que o mundo tem, como esse ano mostrou. O mundo inteiro está sofrendo por falta de líderes. Não tem um líder que consiga ter uma voz firme, saudável, sem que tenha algo que lhe comprometa. Não tem um líder no mundo do qual possa olhar para ele e dizer: esse é um caminho justo. Mas sempre vai ter alguma coisa que o comprometa. Suas ações nem sempre são corretas. O mundo está em uma completa e turva confusão. Trevas cobrem a terra como um todo. Sistemas dominantes, sejam religiosos, sejam culturais, sejam bélicos, sejam econômicos, sejam filosóficos, sejam de outras ideologias, dominando o mundo. Tudo isso sobre um contexto de crenças, gerando crenças. O que o mundo tem são sistemas de crenças que os aprisionam. Dominam o ser humano de alguma maneira. Aprisionam suas mentes de alguma maneira. E o tempo que vivemos é tão dominante, é tão dramático, como por exemplo essa madrugada, às 4 e pouco da madrugada, a vizinha Argentina, com tristeza, é difícil ver, mas o Senado aprovou por 29 a 26 o aborto de crianças até o 14º mês. Imagine uma criança de quase 4 meses de vida. 14ª semana, aliás. 14 semanas de vida. Formadinho já. Com os dedinhos, com tudo no jeito já. Mas agora é lei. E o presidente, às 4 e pouco da manhã, no meio de uma multidão que, se você assistir a cena, pior do que a imagem de Sodoma e Gomorra. Tenta assistir um vídeo para você ver. Pior do que a imagem de Sodoma e Gomorra. Você vê o inferno em polvorosa, como se fosse comemoração de uma Copa do Mundo. Não sei se alguém aqui viu isso. E o presidente assume o microfone e diz: finalmente agora é lei, as mulheres podem ser livres daquilo que as incomoda.
4 meses de vida, uma mulher pode simplesmente ir a um hospital público e dizer: não quero esse bebê. Ou seja, as trevas agora têm legalidade para assassinar. E as mesmas pessoas é que defendem direitos de animais e outras coisas mais, direitos de bandidos e tudo mais. Parece que o mundo está assim, cada vez mais mostrando o que é mundo. Tirando as máscaras, e não estou dizendo dessas máscaras, cada vez mais o mundo está mostrando a sua face. E o que João disse em sua primeira carta, 5,19, dizendo que o mundo está debaixo do poder do maligno, nunca teve tão real quanto agora. Se tem um mundo que o sistema oprime, maltrata, machuca, condena, aprisiona, é o mundo de agora. E o que poderíamos dizer é o que Nicodemos estava vivendo naquele tempo, é o que a gente de alguma maneira está vivendo agora. Um sistema dominante em todos os aspectos. É bem verdade que ele estava centrado de um problema religioso. E vai dizer que isso também não é um problema dentro de nossa geração. Se nem definidamente somos mais. As inúmeras raízes do evangelho em nosso país confundem ao invés de orientar. As milhares de raízes ou de veias religiosas de nossa nação e do mundo fazem as pessoas ficarem perdidas ao invés de serem encontradas. A quantidade de ideias teológicas, veias teológicas, quando deveria conduzi-las a uma direção só, ao único Senhor e Salvador, ao contrário, irmão, elas separam. É maior o número daqueles que se perdem na caminhada do que o número daqueles que estão achados na caminhada. Justamente porque o problema centrado na vida de Nicodemos, do qual Jesus o expõe, acontece do mesmo jeito hoje. E eu vou te mostrar isso. De igual modo, você percebe Jesus afirmando: Nicodemos, se você quer entrar no reino, você tem que nascer de novo. E não é para nascer de qualquer maneira, tem que ser da água, mas tem que ser do Espírito também. Como é que é isso, Nicodemos? Como é que você vai nascer dessa forma? E ele quer saber. Nascer da água, representante, portanto, daquele batismo de João, o batismo do arrependimento. Em todo o tempo a Bíblia fala da água como um veículo de regeneração, de transformação, de purificação, como a palavra que purifica. A lavagem do seu ser pela palavra do divino. A palavra de arrependimento, do qual o próprio João Batista afirmava, ele batizava para o arrependimento de pecados. Mas não basta isso, Jesus está dizendo. Ele está fazendo uma referência a João Batista, dizendo: não basta você ser batizado no Jordão, porque você continua no mesmo sistema. Não basta você ter tomado banho no Jordão, porque o sistema está dentro de você. Você tem que nascer do Espírito também. E como é que é isso, Jesus? Até que nascer da água, o Nicodemos entendia. Mas nascer do Espírito é algo diferente agora. Perceba, portanto, que o que aprisiona Nicodemos é o seu sistema de crenças. O que está fazendo Nicodemos sofrer é o seu sistema de crenças. O que fez ele ir a Jesus de noite é a sua agonia por conta do sistema de crenças. E o que está acontecendo dentro de Nicodemos é que o sistema o está expulsando. O que está acontecendo dentro dele é que as angústias, as dores, as opressões estão expulsando Nicodemos. Dá a impressão que é a mesma coisa que está acontecendo no mundo de hoje. A luta, a dor, as trevas, a ignorância, a violência, a morte, a imoralidade, aquilo que nos deixa pasmos, porque como crentes que carregam o Cristo dentro de nós, não é possível viver nesse mundo sem se indignar. Não é possível entrar uma semana e sair dela sem que o coração se indigne.
Não é possível viver nesse mundo e se conformar com ele, não tendo Jesus. Se há de convir comigo que o sistema desse mundo apodrece a vida humana, nos oprime de tal maneira que a gente quer escapar desta vida. Tendo Jesus aqui dentro, é impossível entrar semana após semana e dizer: eu amo viver nesse mundo. Porque tendo Jesus e vendo o que o sistema está fazendo, é perfeitamente possível dizer: não aguento mais esse mundo de trevas. Se a própria natureza inanimada, e que chamamos de irracional, o apóstolo Paulo escreve lá em Romanos 8, dos versículos 17 adiante, ele diz que a própria natureza, que a criação toda, árvores, animais, terra, mar, seres vivos, está gemendo as dores de parto, está angustiada por conta da corrupção que o sistema tem gerado, disse Paulo. Se a própria natureza está revoltada, está angustiada, está, não aguenta mais, inconformada, como é que nós que carregamos o Cristo, temos a consciência e a racionalidade, o entendimento e a capacidade de discernir entre o bem e o mal, vamos nos conformar com tal sistema? Vamos concordar com tais coisas? Vamos descansar porque a vida pode ser melhor aqui na terra? Vamos levantar as mãos para os céus e dizer: está bom aqui. Como? O sistema nos oprime. O sistema está nos expurgando. Parece que o mundo está tentando nos cuspir fora. Glória a Deus por isso. Pior se o mundo estivesse nos absorvendo e dizendo: amamos vocês. Mas todas as vezes que você se sentir inconformado com o sistema do mundo, dê glória a Deus, porque você não faz parte dele. Mas preocupe-se quando essas coisas não te incomodam mais. Preocupe-se quando a violência contra o próximo não te incomoda. Preocupe-se quando a ideia de o favor a quem precisa não é feito, não te incomoda. Preocupe-se quando os cristãos usam os mecanismos de comunicação para derramar a sua nojeira. Preocupe-se. Preocupe-se quando a nossa alma se sente confortável ao vislumbrar as trevas cobrindo a terra. Era para a gente estar não festando. Dentro desse aspecto não há motivo para festas. Temos motivo para colocar a boca no pó e pedir misericórdia a Deus, arranque-nos desse mundo mau. Porque afinal de contas, uma canção antiga, não sei se é da harpa ou do cantor, não me recordo, afirma que aqui no mundo só há tristeza e dor. E nesse mundo não há outra coisa a não ser isso. A única alegria e felicidade plena que se tem, só se for nele. Porque tudo aquilo que o sistema promove é passageiro, é efêmero, termina quando as luzes apagam, termina quando o efeito do álcool acaba, termina quando a vitalidade do corpo se vai. É por isso que para o cristão a morte não é um desespero, mas é uma alegria. Porque ao invés de se desesperar porque vai embora daqui, ele se alegra porque está chegando na sua casa. De fato e verdade. Quantos valentes que tombaram esse ano e utilizaram esse versículo, e tendo cumprido os dias do seu ministério, voltou para casa. Porque essa é a esperança de alguém que está inconformado com o sistema. E o que a gente tem aqui é um Nicodemos
sendo expurgado do sistema. E por que o sistema expurga Nicodemos, assim como expurga nós? Justamente porque a luz começou a entrar na cabeça de Nicodemos. As palavras de Jesus, ao longo dos dias em que Nicodemos, às escuras, às escondidas, escutava Jesus falar, algumas flechas da mensagem do Cristo, e abrindo leques de iluminação na mente de Nicodemos. E quando você começa a se tornar desconfortável no sistema, o sistema começa também a se sentir desconfortável com você. Quando você começa a se mexer muito e querer entender que não é bem assim, não é por aí, não é ali, não é assim que faz, então o sistema começa a dizer: vai incomodar, então é melhor expulsar. É por isso que Jesus se utiliza dessa metáfora, nascer de novo. Dá um entendimento na mente de Nicodemos e ele diz: como é possível um homem sendo velho como eu voltar ao ventre da minha mãe e nascer outra vez? O que Jesus constrói na mente de Nicodemos é uma metáfora que aparentemente parece uma pergunta tola, que de fato e verdade ele pensa nisso. Um homem tão inteligente, tão racional, tão culto, pensar dessa forma parece ser loucura. Mas o que Jesus está construindo é: ô Nicodemos, você está no ventre do sistema, e o sistema está dentro de você. Não adianta só você se batizar no batismo de João, porque o sistema continua em você, e você continua no sistema. Jesus diz a ele: você precisa nascer. Quer dizer, o sistema vai ter que te dar a luz. O sistema que está grávido de você vai ter que te pôr para fora. O que Jesus constrói na mente de Nicodemos é o nascimento dele. É sair de dentro daquela bolsa que é alimentado pelo sistema. Como que chama? Dentro do útero, a criança é envolvida por um saco. Eu esqueci o nome do negócio. Hein? Sei lá, não escutei vocês. Piorou. Gestacional. A criança está ali dentro, ela é alimentada pelo seu umbigozinho lá, o cordão umbilical. Tudo que ela precisa passa pelo cordão umbilical. Tudo que ela precisa, ela suga por meio do cordão umbilical. Está dentro do sistema. Ela recebe tudo que a sua mãe dá. Tudo que a sua mãe tem, a criança recebe. Desde o estresse, desde a angústia, a alegria, o prazer, a festa, o sorriso, a lágrima, a dor. A criança sente tudo, porque o sistema a alimenta. O que Jesus está dizendo a Nicodemos: você é alimentado pelo sistema religioso. Você é alimentado por esse sistema nocivo, político, dominante, que se finge de moral. Você está sendo alimentado, Nicodemos, com tudo aquilo que é trevas, com tudo aquilo que oprime pessoas, com tudo aquilo que massifica, com tudo aquilo que manipula. Se você quiser, Nicodemos, entrar no reino, você vai ter que nascer. O sistema vai ter que fazer um parto com você. Ainda que tenha que ser um parto induzido, você vai ter que sair. E o que o Espírito me leva a pensar: estamos findando o ano. Talvez não percebemos, irmão. Deus está usando o sistema para nos expurgar de nosso próprio sistema. Deus está usando as trevas e as crises do mundo para fazer a gente ver que nós construímos nosso próprio sistema de crença, que nós construímos nossas próprias ideias religiosas.
E as nossas ideias religiosas são igualmente para com Nicodemos verdades. As nossas ideias religiosas, isso aqui é o ideal. As nossas ideias religiosas, aí a igreja 2 vezes por semana cumprir com a obrigação, e que Deus faça o resto. É o meu sistema de crença. É o que a gente é gerado. Fomos feitos assim. Educamos os nossos filhos assim. Ensinamos a eles a ter medo de Deus e não temê-lo. Colocamos os nossos filhos em salinhas, que antigamente eram chamadas de salinhas, para entreter as crianças, enquanto que os adultos têm seus cultos. Então vamos à igreja apenas no aspecto de cumprir o sistema. Fazemos parte de um ciclo ano após ano e nada muda. É tão sistema que a gente nasce na fé, cheio de Deus. Logo depois do batismo das águas, quem busca o batismo com o Espírito Santo se enche cheio de Deus. Então tudo que quer é ganhar almas, é ser um pregador, é ser um líder, é servir, é fazer isso e aquilo. Mas há um sistema de crença. Então o sistema vai te moldando. E damos um outro nome para isso, disfarçadamente, porque se fosse o nome de acordo com o que a Bíblia chama de maturidade, então é transformar aquele fogo em fogueira. O que a Bíblia chama de maturidade não é o fogo da juventude se apagar na meia-idade, mas é o fogo da juventude ser usado na meia-idade. Mas a gente entende que maturidade começa lá em cima, e a vida vai fazendo aquela curva. E com o tempo, o sistema vai nos matando. Nascemos aqui, vamos crescendo. Chegamos até uma altura da fé, cheios de Deus, famintos, apaixonados, não perde um culto, cheios de oração, dia e noite busca Deus, níveis relacionais altíssimos. Mas então o sistema vai caindo. Nós criamos nossos próprios sistemas de crenças e achamos isso certo. E não percebemos que Deus está usando toda essa crise, o próprio sistema de governo do mundo, para nos fazer acordar para o nosso próprio sistema. E Deus está balançando ele, nos empurrando para fora, fazendo a gente entender o que é reino. Você entende isso? Por onde uma criança nasce? Pelos pés? Aqui tem algumas mães, em casa tem outras mães. Uma criança nasce pela cabeça. Pelos pés corre risco de vida. Tem que virar a criança para nascer pela cabecinha. O que Jesus está dizendo, Nicodemos, o sistema te oprime, mas não prende o teu corpo, Nicodemos. O sistema prende a tua mente, Nicodemos. O sistema domina a sua maneira de pensar. Você tem que nascer de novo, Nicodemos. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro, mas o que o Espírito Santo está dizendo é: você tem que mudar a sua maneira de pensar primeiro. Sua cabeça tem que sair do sistema para você entender o reino. Você tem que se libertar daquilo que te oprime religiosamente para entender o reino. Senão não adianta, Nicodemos. Um sistema te puxa de volta. E não adianta uma criança nascer só a cabeça. O corpo tem que sair para fora. Porque do contrário, a mãe e a criança morrem. Porque chega um dado momento que você e o sistema não vai dar mais certo. E se você não nascer do jeito certo, o sistema vai te matar.
vai te colocar para fora sem que você tenha condições de pensar. O que Jesus está dizendo, Nicodemos, você tem que nascer da água, dessa liturgia física, dessa decisão. Você tem que se libertar dessas correntes aqui. Isso é físico, é visível. Você tem que ser batizado nas águas sim, você tem que se arrepender sim. Você tem que dizer não às trevas. Você tem que dizer, eu não quero mais esse mundo, nem nada dele, Nicodemos. Porque enquanto teu corpo estiver nesse mundo, você não tem reino. Não tem céu, não tem salvação. Fale o que quiser, mas não tem. Salvação só se nascer de novo, Nicodemos. Você é um cara religioso. Você é mestre em Israel. Você faz obras sociais pra caramba. Você tem um coração liberal. Suas esmolas são bem vistas. Você é um homem público, você cuida das necessidades do povo. Mas se você não nascer de novo, de nada adianta as suas boas obras, Nicodemos. O que é preciso fazer? Não basta apenas nascer, se libertar do sistema de modo visível, Nicodemos. E o que mais, Jesus? Você tem que nascer do Espírito também. Que é isso, Senhor? É a tua consciência. É a tua maneira de pensar. É a tua liberdade de alma. Não adianta você se afastar do sistema, mas a tua mente ficar nele. O que Deus está usando essa pandemia, findando 2020, é abrindo os nossos olhos e dizendo, veja onde vocês estão vivendo. Olha a forma que vocês estão construindo esse sistema de crenças. Se fizermos uma análise bíblica, irmão, já vou parar. Se fizermos uma análise bíblica no sistema de crenças que Jesus trouxe do reino para nós, nós vamos nos chocar, porque dá a impressão que vivemos um outro evangelho. Dá a impressão que a gente está tão longe dele, porque a gente valoriza tudo aquilo que o reino não valoriza. Nós valorizamos a aparência, nós valorizamos templos, denominações, estruturas físicas. Gostamos de holofotes, de brilho, de aplausos. Gostamos de ser servido, fazemos Deus de nosso garçom. Queremos que Deus nos sirva com tudo aquilo que precisamos. E ai dele se não nos servir. A gente tem outro sistema por aí. Criamos mecanismos, campanhas e mais campanhas que nutrem a nosso ego e a nossa ambição. Somos capturados pelos nossos desejos carnais. Então criamos mecanismos religiosos para capturar as pessoas dentro das suas necessidades básicas carnais. Se não conseguimos capturá-los pelo medo de um Deus tirano e opressor, então vamos capturá-las pelo seu ego, nas suas demandas pessoais, elevando o ego humano. Se não conseguirmos fazer isso, vamos capturá-los então na sua ganância, porque lhes faremos campanhas de prosperidade e mais prosperidade, alimentando ganância. Sistemas. Nada difere do sistema em que Nicodemos vivia. Falta só termos papas, porque o resto tudo nós temos. Tudo temos. E que é pior, nem temos coragem de pregar isso. Afinal de contas, geramos uma quantidade de pregadores que alimentam o nosso ego apenas. E o fazem porque dependem das ofertas dos templos.
Seremos uma quantidade de pastores, mega power, ultra presidentes, astros espirituais, semideuses, reis de toda a terra. Deus tem que pedir licença para entrar em alguns gabinetes pastorais. Sistemas que Nicodemos estava agoniado para sair. E você não percebe que o Espírito Santo está fazendo? Liberte a sua mente. Se quer entrar no reino, disse Jesus, na primeira mensagem dele, mude a sua maneira de pensar. O Evangelho liberta a nossa mente, liberta nosso sistema de crenças. Quantos crentes que para crer em Jesus, no que Ele pode fazer, precisa de um objeto que identifique a sua fé. Quantos crentes que não conseguem dormir à noite se não fazer um ritualzinho diante do altar em sua casa. Quantos crentes que precisam carregar no peito, ainda que seja um símbolo de uma cruz, como um meio de proteção espiritual, ainda beija. E olha lá se não fazer o sinal da cruz. Quantos que construíram a sua fé pautada em meros mecanismos, sistemas humanos. Talvez não era essa a mensagem que você esperava para o último ano, mas é a mensagem que o Espírito Santo está dizendo: ei, você não entendeu ainda. Se liberte daquilo que não te quer. Ou então envereda-se no mundo de uma vez. Mas não trilhe dois caminhos. Porque quando chegar a hora da porta larga e a porta estreita, não terá como se dividir. Ou é um ou é outro. Jesus disse: Nicodemos, se você quiser, você tem que nascer de novo. Porque Nicodemos foi a Jesus, porque o sistema o oprimia, e ele entendeu isso. E eu quero finalizar. Jesus disse: você está se abastecendo de um sistema, Nicodemos, mas você tem que nascer não só da água, mas do Espírito. O que quer dizer isso, Jesus? Nicodemos, Espírito é consciência, Espírito é racionalidade, Espírito é entendimento, Espírito é humano, mas é divino. Espírito é conexão. Espírito é relacional, Nicodemos. Se você quiser entrar no reino, você vai ter que sair do sistema que é ritualista e vai ter que entrar no reino que é relacional. Você vai ter que sair daquilo que é manipulável e vai ter que se linkar naquilo que é divino, Nicodemos. Você vai ter que se escapar do seu sistema, das suas normas, das suas coisas, dos seus rituais, dos seus mecanismos, dos seus métodos, e entender que no reino não é método, é relacionamento, Nicodemos. Não é o quanto você faz, é o quanto você é, Nicodemos. Não é a igreja que você vai, é a igreja que você é, Nicodemos. Quando é que você vai entender, Nicodemos? Oh, aleluia. Quando é que a gente vai entender que Deus está usando o sistema para nos expulsar dele? O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 6 que comunhão há entre Cristo e Belial, entre a casa de Deus e o mundo das trevas, entre o justo e o injusto, entre o fiel e o infiel.
Que comunhão há entre julgos desiguais? Então ele confirma e diz: porque diz Deus, sai dele, povo meu, e eu serei seu Deus, e vós sereis meu povo. O que Deus está nos fazendo entender, por meio de pandemia, é: igreja, sai do meio da vivência desse mundo. Vocês não nasceram para isso. Ou apartamos do pecado, ou não somos igreja. Ou pautamos a nossa vida pela verdade, pela pureza, pela lisura, ou seremos desmascarados. Há um grito de santidade do Espírito Santo para a igreja do Senhor. E eu não estou dizendo de usos e costumes, mecanismos humanos. Eu estou dizendo de alma e de espírito. Porque nada adianta submeter a um sistema que te molda o corpo, mas não te molda a mente, não te liberta a mente. Que adianta eu aparentar boa coisa, mas a minha mente só pensa as coisas ruins quando eu vejo você. Que adianta eu postular ser igreja, mas eu vivo com o pé no sistema. A minha alma se alimenta das coisas desse mundo, se alimenta da derrota do meu próximo, folga com alegria no fracasso do meu irmão, se alimenta da inveja na prosperidade da vida do outro, se abastece da cobiça pelas coisas do próximo, desonra a Deus em tudo aquilo que diz ou fala, não carrega uma imagem dentro de casa, mas em si mesmo tem a própria imagem do pecado, não se prostra diante de uma escultura, mas adora artistas, ainda que sejam gospels. Se lambuza com os pratos de lentilha desse mundo, e depois quer que Deus o sirva um mundo de espiritualidade em 1h30 de culto. Passa uma semana inteira se empanturrando de misérias desta vida, e esperam que em 2 horas de culto, domingo à noite, o avivamento venha sobre sua casa. Deus está nos expulsando desse mundo através do sistema. Não se engane. Se somos de Deus, o mundo nos odeia. Se não somos de Deus, somos amados do mundo. Não ameis o mundo, foi o que disse João em 1 João 2,15. Nem o que no mundo há. Porque tudo que há no mundo passa. E o que há no mundo é a soberba da carne, a concupiscência dos olhos e a concupiscência dessas coisas da vida. Mas tudo isso passa. Então ele nos ensina a se agarrar com o que é eterno, com o que é puro, com o que é santo. O mundo está nos cuspindo para fora. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu concluo, mas não posso terminar sem dizer isso. Recebi uma postagem do pastor Luiz Hermínio. E ele pegou um pedaço de um vídeo. Nem sei de qual filme é, eu acho que é João, o Apocalipse, uma coisa assim. Ele montou com uma canção antiga, que uma irmã chamada Mara Lima canta. Nós somos a semente do sangue daqueles que morreram nas arenas.
E na postagem ele colocou assim: Deus tenha misericórdia da nossa geração, porque não sabemos o que é fé, como a igreja sabia. E é uma verdade. A minha geração nega Jesus por conta de um trovão. Rejeita o evangelho por causa de uma cerveja. Que tipo de fé a gente tem gerado? Que Deus tenha misericórdia. Quantos usando a pandemia como muletas para disfarçar a sua mornidão, o seu fracasso espiritual. E perdoe-me, não depende de A ou B, depende de mim. Minha frieza não é culpa do irmão, da irmã ou da igreja tal, porque eu sou a igreja. Depende de mim, do que eu me alimento, do que a minha alma é abastecida todo dia. Oh, há um grito do Espírito Santo dentro do meu coração. Igreja Batista Boas Novas, arrependei-vos! Saia desse sistema de mundo e liberte a sua alma daquilo que nos oprime. Que o Espírito Santo nos desperte. Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 5, e o verso 14, ele diz: desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. Eu quero orar com vocês, se você puder ficar em pé. Nicodemos, o sistema não te quer mais. E sabe de uma coisa? Todos aqueles que de alguma maneira foram ter com Jesus de noite e tiveram suas vidas iluminadas e experimentaram um pouco da graça, mas decidiram continuar meio dividido ainda com o sistema. Chega uma certa altura da vida que não serve nem para o reino, nem para o sistema, porque nem se suja como um todo, nem se lava como um todo. E chega um dado momento que o próprio sistema de mundo o aprisiona de tal maneira que estes não servem mais. Por isso Jesus orienta Nicodemos, diz: Nicodemos, é de corpo e alma. Se vai entrar num relacionamento, Nicodemos, com Deus, é de corpo e alma. Não é entrar em uma denominação, Nicodemos. Não é entrar em um sistema de crença, Nicodemos. É entrar em Deus. Em Deus. Em Deus, em Deus, só em Deus, porque quem está em Deus se você conversar com meus irmãos do norte da África, que não podem ter igrejas, não tem lugares para cultuar como nós, não podem. Como eles fazem? Eles estão em Deus. Eles saíram do sistema, mas se relacionam com Deus. Para eles todo lugar é um lugar de culto. Para eles a vida é o culto. Se você for no Vietnã, que não podem construir igrejas, então cada casa é uma igreja. Eu fui em dezenas delas. Cada casa é uma igreja, irmão. Cada casa de um crente é uma igreja.
Porque eles entraram em Deus e não em um sistema. Entende? Saiba que se eu não fosse pastor dessa igreja, eu nunca mais voltaria a pregar nela. Mas eu não estou aqui para agradar A ou B, mas para te ensinar o que Jesus está dizendo a nós nesse tempo. Ele não virá buscar um sistema, ele virá buscar uma igreja. Uma igreja. E não é A, B, C ou D, é vocês. Somos nós, a igreja. Vamos entrar em 2021, uma nova década. Talvez o maior voto que deveríamos fazer, ou a maior promessa que deveríamos fazer, era de recompor a nossa crença. Era de dizer: Senhor, eu só quero relacionamento de novo. Só quero os teus braços. Só quero teu colo. Só quero chorar em todo momento. Só quero me alegrar em ti, independente das circunstâncias. Independente, como o Xande cantou aqui com essa equipe maravilhosa. Independente do que estiver acontecendo, nós vamos adorá-lo. Porque não é as coisas, não é o sistema, é Deus em nós. Portanto, eu quero te convidar a orar comigo agora. Você que está em casa, você que está aí na internet, está aí na televisão, onde você estiver, talvez esteja até ouvindo esse áudio. Pare tudo agora, pare tudo. Em nome de Jesus, pare tudo o que está fazendo agora. E se você puder, onde você estiver, desligue-se de tudo que é terreno e conecte-se com os céus e chame Deus agora para conversar. Senta com Ele agora. Diga para Ele: Senhor, eu sou Nicodemos, mas eu não sou mais o Nicodemos do capítulo 3, eu sou o Nicodemos do capítulo 7, que já se entregou a Ti de verdade. Mas eu quero de volta uma vida relacional, eu quero uma profundidade, não superfície. Quero profundidade. Se você quiser orar comigo, eu quero orar agora por todos e em todos, que o Espírito Santo trabalhe. Mas eu quero, em nome de Jesus, te dizer: não se agarre ao sistema. O Espírito Santo está te tirando dele, para você viver um relacionamento com Deus, e você não entendeu ainda. Ele te levou para dentro de casa, para você se fechar no quarto e ter um encontro em secreto. E Ele te espera lá, você não entendeu ainda. Não é no templo que você o encontra, é no secreto do teu coração, você não entendeu ainda. Não é pelo ritual que você faz, pelas promessas ou pelos votos, ou pelo quanto contribui. É pelo nível de paixão do seu coração, é o quanto tua alma o deseja. Então, em nome de Jesus, Paizinho querido, eu me humilho a teus pés uma vez mais. Me humilho ante a tua sabedoria, a tua palavra, a tua grandeza. E oro, Senhor. Talvez eu esteja orando juntamente com muita gente. Talvez eu não esteja só. Talvez outras pessoas também estão inconformadas. Talvez outras pessoas também estão, Senhor, angustiadas quanto a esse mundo de trevas. Talvez outras pessoas também querem a liberdade em Ti. Então, Senhor, em nome de Jesus,
Ajude-nos a perceber o teu movimento. Ajude-nos a perceber, Senhor, o quanto tens usado essas circunstâncias para nos fazer sair do sistema que vem aprisionando a nossa alma, torturando o nosso espírito e tirando aquilo que é voluntário e colocando aquilo que é dever, que é relacional, por aquilo que é ritual, Senhor. Um sistema que tem tirado de nós a liberalidade de te amar, de te adorar com gritos, com cânticos, com louvores, com aplausos, com danças e com liberais no meu coração para ti, Senhor. Mas engessando-nos, manipulando-nos, ditando como que tem que ser, e quando na verdade tudo o que precisamos é de um relacionamento contigo, Pai. Teu colo, Senhor, outra vez. Eu imploro pela tua igreja, Senhor, eu imploro pelo teu povo. Santifica-nos, Pai. Continue o teu trabalhar em nós e nos arranca de tudo aquilo que nos prende ao mundo. Que a nossa vontade, o nosso desejo não seja linkado com aquilo que é dessa terra, Senhor. Eu te imploro, Senhor, como igreja, como menor, como mais frágil. Eu te peço, Paizinho, santifica o teu povo. Não basta, Senhor, não basta as nossas atitudes, nós precisamos de tuas ações. Não conseguimos por nós mesmos, nós precisamos de tua ajuda. Ajuda-nos, Senhor, ajuda. Aviva-nos, ó Pai, ou nos leva. O que não dá é para viver sem a tua glória, Senhor. Ou nos aviva ou nos leva, Pai. Mas não dá para viver sem a tua glória nessa terra, Senhor. Que almas te vejam e se rendam a ti. E todo aquele que agora, Senhor, tem entendido essa palavra, esse alerta, e quer, Senhor, que suas almas, suas mentes se libertem dessas correntes religiosas, então toca nesses corações, Senhor, e faz com que a coragem e o ânimo venha sobre este, Senhor, e ele entenda que há uma ponte relacional construída e que basta nós querermos ir aos seus braços. Eu te rogo isso, meu mestre, como pedido dessa noite, mediante tudo aquilo que já te pedi, as curas e os milagres. Mas mais do que os milagres, nós queremos a tua presença. Outra vez eu peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sara-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele estenda sobre você o seu rosto e te dê a paz. Que a presença gloriosa do Senhor seja desejada na tua vida e na tua família, e que a mão poderosa do Espírito Santo te cubra em todos os momentos, e desde o teu levantar ao seu deitar, que a glória do Senhor repouse sobre ti, e que ao iniciar um novo ano como um ciclo que se reinicia, seja um ano marcado de relacionamento firmado em santidade e fé, e que o Senhor seja a tua luz o tempo todo. Deus te abençoe e te guarde. Deus abençoe tua casa, seus negócios, a sua vida. Que o anjo do Senhor acampe ao seu redor e te guarde, te livre de todo o mal. E que nesse tempo sejas tu uma luz que ilumine esse mundo, cheio de paz, prosperidade, graça e virtude, nas mãos daquele que tudo tem e que tudo pode. Que Deus te abençoe. Que o grande amor de Deus, a paz do Cristo e a comunhão do Espírito
nunca te deixe, mas te prepare para o arrebatamento que se avizinha. Um grande abraço. Vá em paz, em o nome de Jesus. Amém.